Olá, olá, querida Ayada. Mais um dia. Quais são as energias de hoje, né? Para que a gente tenha um ótimo dia, um excelente momento. O que a gente precisa saber, entender, para darmos uma direção mais saudável para aquilo que a gente está vivendo, para as nossas escolhas. Eu sou Cláudia Adriana. Esse é o seu canal, o nosso canal Neuroconsciência. E através das cartas, eu me coloco aqui como canal para nós entendermos essa energia. Portanto, curte, compartilhe, dê um like aí pra gente e também interaja. Eu tô agora embaralhando essas cartas e sentindo uma energia, e quando eu estava me preparando também para esse atendimento coletivo, e falando para a espiritualidade, né? Puxa vida, essa semana foi uma semana assim de muitos tapas na cara, muitos conselhos. Eu sou uma alta consumidora de tarot do YouTube, né? E tem alguns canais que eu prefiro, e os canais estão falando muito, principalmente para o signo de Libra, lógico que é o meu signo e é o que eu mais ouço, e acredito que os outros também, que é um ano de muita virada, muitas coisas boas, incríveis acontecendo. Eu falei, mas parece que a minha carta não tá indo, mas tá meio densa. E aí a resposta que veio foi a seguinte: muitos de nós fazem a mesma coisa que você. Ouvem o signo, sentem que a energia tá pulsando para uma ascendente, só que o que acontece? Essas pessoas não desenvolvem, essas pessoas não estão desenrolando muito bem. Por quê? Porque tem dinâmicas por trás disso acontecendo. E que, como por serem inconscientes, elas não têm consciência, lógico, e então travam essas pessoas no caminho. E essa está sendo a minha função nesse momento. Falar para você assim, é como se fosse assim, né? Olha, tá muito favorável, mas se você não lidar com isso que está acontecendo aqui, você não vai ultrapassar, porque tem uma crença que te limita, tem uma força interna maior que não permite que você ultrapasse e receba beba, né, dessa fonte energética que está jorrando aqui no seu momento, né? E você olha para as pessoas, olha para esses signos, escuta tudo que tá falando e fala, puxa vida, mas quando será a minha vez? Ah, isso é para eles, mas para mim não. Primeiro, isso já são as crenças se manifestando. E segundo, qual é a pergunta que você deve fazer? Tá? Por que está acontecendo isso comigo? Por que não acontece? Então, comigo. O que tem aqui que me impede de receber todo esse fluxo de abundância? E aí a carta vem, então ouça o nosso canal, acompanhe as leituras. Então, nesse dia, a sua resposta chega. Tô falando, mas essa moça aí tá lendo, mas ela não tá falando o mesmo que os outros. Sim, eu estou falando o mesmo que os outros. Aliás, eu estou indo um pouquinho atrás. Estou indo naquele lugar onde eu falo para você assim, meu, se você não olhar para isso, se você não lidar com isso, o passo não vai ser feito, né? Entenderam? Eu entendi. E fiquei bem com isso. Gratidão, universo. Gratidão toda essa guiança aqui. É muito gentil, muito generosa e que nos ama, né? Vamos falar de Deus, né? Esse Deus incrível, 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 né? Porque é tão que não tem como nomear este amor tão profundo, tão imenso,
que chegue essas informações para nós, assim, como se nós fôssemos peças muito raras, muito preciosas desse grande lugar aqui que a gente vive, chamado planeta Terra. Então, se Deus nos acha peça preciosa e rara, é o mínimo que a gente deve fazer por nós, achar a mesma coisa, sendo que nós somos esse Deus que vive em nós o tempo todo, certo? Então vamos lá, o que tem no dia de hoje para as pessoas que se conectam aqui? E aqui, ó, repetição de padrão, repetição de movimento. Eu olho para direita, eu olho para a direita e eu olho para a esquerda e eu me perco. O que está acontecendo aqui? Você está se comparando demais. Engraçado que até uma presença aqui que se compara a si mesmo, mas se compara de uma forma bastante negativa. Eu me comparo com aquele passado que eu vivi. Mas me foi dito que eu não ia para frente, que eu não ia dar em nada. E aí eu fico me comparando. Hoje eu dei alguma coisa, amanhã eu volto lá de novo, fico olhando. Foi legal, eu dou em alguma coisa. Então você precisa todo dia estar se reafirmando, ou seja, falando para aquela figura que um dia disse para você que você não dá em nada, e sempre dando um passo atrás, porque cada passo que você dá para frente, você vem 2 atrás, olha para esse passado e diz: eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo direito? O que eu faço está dentro do seu agrado? Então você não está vivendo o seu, você está vivendo aquilo que você acha que os outros precisam te aprovar. E se eu busco tanta aprovação, primeiro, ou eu tenho que ser muito boazinha, muito legalzinha, fazer tudo que os outros querem, fazer tudo muito bem feitinho, muito bem elaborado. Eu tenho um baita de um trabalhão, porque eu carrego muita coisa para ser aceita. Então, o tempo que eu estou gastando, a energia que eu estou gastando nesta movimentação de aceitação, como que eu vou ser autêntica? Como que eu vou ser eu mesma? Como que eu vou lidar com as minhas dores se a minha dor maior é justamente ficar muito boa em agradar o outro? Isso não vai acontecer nunca. Porque não é possível agradar a todas as coisas. O fora, aquilo que está fora. Não é possível. Se, em primeiro lugar, o que eu sinto dentro nunca vai ser suficiente para aquilo que eu estou fazendo fora. Então, em primeiríssimo ponto, faça um concerto consigo. Por que eu não me aceito? Por que eu não me acho suficiente? O que acontece aqui? E faça essa pergunta, porque a resposta vem. E, de novo, é uma coisa que acontece muito nas cartas. Peraí que a carta já vai responder. E aí encurta esse caminho, porque saber e não fazer também é o mesmo que não saber. Então, você tendo a possibilidade aqui de saber aquilo que você está sentindo, aquilo que está, que se manifesta dentro de você, te incomoda de certa forma, né? Te traz um movimento de... Imagina só uma panela, um pintinho dentro do ovo. E aí ele já cresceu, né? Tem o tempo que chocou e tudo mais, e ele fica o quê? Maior do que a casca do ovo. E para isso ele precisa arrebentar essa casca, que tem uma membrana dentro, tipo, eu não caibo mais aqui. Esse incômodo que eu tô falando agora, ele está dizendo para você, eu não caibo mais aqui. Enquanto você não olhar para mim, eu vou trazer situações que você vai só se lascar, por exemplo. E aí você vai, em algum momento, dar um passo para trás e olhar, um passo para dentro
e olhar o que, que tem aqui que me impede de viver esta maravilha que está todo mundo falando. Abundância financeira, abundância de relacionamento, abundância de profissional. E profissional e financeiro, gente. Por que que eu trabalho tanto e eu não tenho? Porque eu sou um bom profissional e eu não tenho. Porque você, para começar, nem acredita que é tão bom profissional assim. Porque você precisa se esforçar para fazer tudo direitinho, certinho, bonitinho, para que o outro se agrade. Isso não é ser um bom profissional. Um bom profissional, o que que ele faz? Ele flui naquilo que ele está fazendo. E eu não estou nem falando, entrando no mérito de CLT ou de empreendedor. Não é isso. Mas é fluir, é sentir, é saber que está fazendo bem para si em primeiro lugar. Eu gosto disso, eu me sinto bem. Quando eu sento ali no meu computador e vou falando com as pessoas e vou interagindo, eu estou feliz. Por mim. E não para os outros. Isso vem muito forte no dia de hoje. Para que você olhe assim, dá um passo para dentro. E voltando naquele ponto, né, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, é justamente isso. Para de se comparar. Aí, ó, os motivos, pronto. Comparação, competição. E isso nunca, nunca, nunca vai te trazer autoestima, porque se você se compara ao outro e dentro da tua cabeça já tem uma fala onde você não serve, você não é suficiente, você não é legal. E aí, a partir do momento que você se compara, você trava, você para e fala: é isso mesmo. É isso mesmo o quê? E a gente tem que ter um raciocínio lógico dentro daquilo que a gente está pensando. Por isso que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Porque fica lá, o cérebro é extremamente tagarela, e fica criando diálogos. Se a gente para observar o que a gente pensa, a gente está conversando infinitamente. E criando histórias e pensando 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente precisa, opa, o que tem aqui neste pensamento? Você não está valendo. E esse pensamento? Você é uma burra, você é um burro. Mas eu sou de verdade. Eu faço isso, eu sou funcional, eu olho para as pessoas com compaixão, eu sou caridosa, eu sou gente boa. Então é uma mentira que eu estou me contando. De verdade, eu sou legal. E aí, quando eu percebo que eu estou me sabotando, eu mesma, esse programa que está rodando, está batendo nessa tecla onde eu tenho que ficar paralisada, eu consigo dar um passo, mas um passo real, um passo genuíno, porque é de dentro. E conforme eu vou dando esses passos, né, dentro dessa observação, tem um livro muito legal do Eckhart Tolle, que fala o poder do silêncio. Quem puder, leia, que diz muito, muito sobre isso. Né? Quanto mais em silêncio eu fico, mais eu consigo ouvir aquilo que eu estou pensando. E dar um contraponto para aquilo que eu estou ouvindo. E neste contraponto eu consigo evoluir. Então, gente, engana-se demais quem acha que a gente tem que evoluir para fora, quem acha que evoluir para o outro. Aí o cérebro, né, e o nosso sistema nervoso e a emoção, eles vão falar, você tem que evoluir para os outros, então vai tentando. É isso, olha, você está evoluindo para o outro. E aí, olha como você é legal, olha como que você é top. E aí vem vindo um outro sistema de paralisação, que é o da arrogância, que é o do orgulho. Eu evoluo, eu cresci, então a pessoa ficou lá para trás. Eu estou melhor, eu estou maior, eu estou ascendendo. Está paralisado. Na ideia egóica de que você é melhor do que esse. Comparação de novo. Ó a pegadinha.
Por isso que orai e vigiai é muito sério, é muito real. Orai é aquilo que vem para a oralidade. O que eu falo de mim, o que eu falo sobre mim. O que eu penso, é óbvio que eu vou agir dentro daquilo. Aí eu sou um procrastinador. Olha só, eu sou. Quem é o eu sou? É o divino em nós. É Deus purinho na nossa vida. E aí, se você se coloca nesse lugar, né, de procrastinador, por exemplo, minha dor, minha doença, meu mal-estar, então você está decretando que você tem essas coisas. São suas, te pertencem. E você entrar no lugar de pertencimento da dor, tudo bem. Só que você vai precisar de mais dor para sobreviver. Dor em abundância. E é o que você quer? Eu não. Tô fora, tô fora, tô fora. Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero alegria. E tudo isso, assim que você abre os olhos, presta atenção nos seus pensamentos, porque fica um pouquinho em silêncio, daqui a pouco começa cair informações. E aí quem você está sendo? Aquele que você foi dormir, aquela que você foi dormir com a mesma linha de pensamento, com a mesma formatação, ou você para um pouquinho e fala: hoje eu vou viver diferente do que eu vivi ontem. Eu acabei de abrir os olhos ali, porque são 5 horas da manhã, e, e a vida dizendo assim, né? Eu dizendo assim para esta vida minha que acabou de acontecer. Mais uma oportunidade. Assim, esta aqui é a oportunidade de eu estar bem, tranquila, feliz, digna e merecedora de todas as bênçãos que já estão aqui. Traz uma leveza, traz uma coisa gostosa, né, do corpo. Diferente de quando a gente acorda, nossa, tudo de novo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que pagar fulano, mas eu não tenho dinheiro. Né? Vai fazendo o oposto, vai te retraindo, vai te fechando, né? Você vai se fechando para esse dia, você vai se fechando para esta vida que você está tendo a oportunidade de viver agora. Nossa, mas demora maior tempão para mudar as coisas. Demora o tempo da sua consciência. E é muito legal isso, porque as casas já vêm dizendo assim, olha só, a partir dessa informação que a gente já vai jogando, o campo vai se abrindo, né? E o nosso campo físico, né, e somático também vai fazendo um novo movimento e novas boas possibilidades vão chegando aqui. E isso é para você. É para você, escuta o que eu tô te falando. É sobre você. E você tem tudo aí que você precisa. Tudo, 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 tudo. Aqui tá falando, olha só, esse trabalho que você perguntou, esse trabalho que você lidou, essa entrevista, a primeira entrevista que você deu nesses dias, que tá falando aqui? Continua naquela mesma empolgação. E é essa empolgação que vai te levar para a segunda, para a terceira fase. E aqui, olha, muita grande possibilidade. Muito grande. Eu não vou afirmar, olha, você vai passar, porque vai depender da sua vigilância, da sua autovigilância. Nossa, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Pronto, não vai dar certo, porque eu sei que não vai dar certo mesmo. Ok, o seu desejo é uma ordem. E tá tudo bem. E o dia que você achar que vai dar certo, aí dá certo. Uma coisa que também é muito importante a gente começar a cortar é o certo e o errado. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Isso tudo é. Quando eu fiz pedagogia, eu lembro que tinha uma professora linda que falava assim, gente, não existe
não existe o não saber, não existe o certo e o errado, porque para cada cultura, cada ser, cada existência, cada grupo de pessoas, as pessoas se manifestam desse jeito. Então, para eles, o que é certo para uns pode ser não certo para o outro, mas são saberes diferentes. Saberes diferentes. E você olhando para si com esse, né, dessa forma, né, de saberes diferentes. Ontem eu não sabia o que eu estou sabendo agora. Eu não sabia que quando eu acordasse, eu decretasse coisas boas para mim, eu ia ter um dia bem melhor do que o anterior. Mesmo porque o anterior já deveria cair no esquecimento. Mas tudo bem, isso é uma outra conversa para um outro momento aqui. E aí, o que vai ser? Se eu não sabia disso, hoje eu estou sabendo, eu tenho a oportunidade de viver isso. Diferente daquele dia. Então, não é que eu estava certa ou errada antes. Mas eu não tinha informação, então eu não sabia. Então, são saberes diferentes. Agora, eu sei outra coisa e sei de outra forma. Então, eu posso escolher diferente. Fica muito mais leve, gente. Muito mais leve. Porque, principalmente, a gente sai do julgamento. Do auto-julgamento. E eu me julgo tanto, eu me julgo tanto, eu me julgo tanto, que eu tenho medo. Eu não faço as coisas porque eu vou achar que os de fora fazem o mesmo que eu faço comigo. E não é. São saberes diferentes. Porque quem está fazendo tudo sou eu. Deu para entender? Não é isso, meu amor. É isso, minha amada. Olhe-se com bons olhos no dia de hoje. Presta atenção nos seus pensamentos. Respira, respira. A gente não tem costume de respirar. E conforme a gente respira, inspira e solta com presença, o cérebro, a mente que tá tagarelando, e é a função dela, ela vai dar uma diminuída de ritmo. E aí você começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Prestando atenção nesses pensamentos, sai do julgamento, só escuta e rota diferente. Rota diferente. Pequenas rotas. Nossa, eu ia xingar a minha esposa que tá ali lavando a roupa e não olhou no bolso e tinha, sei lá, e vai sujar tudo. Opa, eu não preciso xingar. Ela já tá lavando a roupa. Eu faço, vou lá, faço uma outra coisa, ajo de uma outra forma. Ela não estava certa e eu não estou errado e vice-versa. Tá bom? Queria muito ficar falando com vocês aqui horas, porque as informações vêm vindo, e tem muita vontade de falar um monte de coisa. Mas vamos aos poucos, né? Não adianta dar feijoada para um recém-nascido, não vai dar bom. É isso, estamos juntos, amo muito todos vocês. E sou muito grata por essa oportunidade de estarmos aqui e agora fazendo essa grande mudança de dentro para fora. E beijo.